Pode vir. Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o cão que lê. E o cão leu um livro incrível chamado Cântico, da Ayn Rand. Nós iremos falar e muito dele, embora eu não quero que este vídeo fique longo. Pronto, né? Já mostrou sua roupinha. Vamos usar como pode dizer? Gente, fugiu a palavra. Algumas informações antes. Então aqui por muitas partes. Eu já vou falar deste livro só hoje o tema, mas eu quero só mostrar algumas coisas que estão por vir, que eu já estou devendo. Também me desculpo, embora seja por hobby, enfim, eu gosto de ter um cronograma e essa semana eu tive um impeditivo que não tive como gravar. Foi de saúde, gripe, enfim, esse tempo que cada um inverno de 15 graus aqui de São Paulo não tá existindo, então não tive como gravar vídeos. Por isso que eu fiquei uma semana sem e lamento muito porque já tem uma sequência. Mas antes, eu tenho que agradecer a todos vocês, porque nós já somos mais de 1.700 pessoas e eu fico muito feliz com isso, por justamente ser um canal por hobby, em que sim, eu me comprometo, eu me dedico ao canal, eu gosto de apresentar as leituras como as que a gente vai falar hoje, do que eu tô lendo, dar sugestões de livros e tal. Mas eu não posso falar que eu quase caí para trás quando o próprio Sérgio Faraco comentou nesta resenha do livro dele, Lágrimas na Chuva, e hoje, a hora que eu pegar para gravar, o tradutor do El Cid, a peça de teatro, que eu ainda fiz vários elogios, e aqui eu me retrato, ele não falou nada, ele só se apresentou como sendo o tradutor. E gente, eu peço mil desculpas, porque estava logo aqui no início quem fez a tradução, e eu não mencionei o nome do Antônio, não sei pronunciar seu sobrenome, deve ser Antônio Meurer, acho que é assim que pronuncia, mas enfim, o próprio comentou, fui eu que fiz a tradução. Por eu não ser da área de letras e não ficar cotejando qual a tradução de A, B, X coisas, não é que eu não dou valor, pelo contrário, tá aqui minha retratação. Não que ele tenha pedido, gente, é só vocês irem lá no vídeo dele que vocês vão ver o comentário. Mas realmente fui reassistir o vídeo, não gosto de me rever, mas eu pensei, gente, eu nunca falo, né, quem traduz ou não, e se a tradução foi tão boa e se fluiu, e também um agradecimento, né, eu não sei se ele traduziu já do francês ou do espanhol, enfim, de qualquer modo são dois idiomas que eu não falo, e se ele não tivesse traduzido, não teria tido a possibilidade de ler, então fique aqui, meus mais sinceros parabéns mesmo, e obrigado, né, de estar aqui, duas pessoas que encontraram seus livros nas resenhas que eu fiz. É uma proposta sim do canal, fugir um pouco do que todo mundo fala. Os livros são todos meus, nenhum foram ganhos, com exceção a inscritos ou presentes de amigos, mas inscrito é amigo meu também, então Lucas, estou devendo já várias resenhas suas, são livros que eu quero ler, não estão aqui nesta pilha, em tempo ainda. Pois bem, então eu fico muito feliz que um canal de só 1.700 comparado a canais que tem muitas pessoas, é uma honra mesmo, né? Aquela calorzinho que dá no coração de tipo, pô, você tá fazendo uma coisa legal então. Assim espero. Quiserem deixar sugestões, pedidos, acho que foi o seu Nício que comentou, né, onde que acha eu respondi, não sei se vocês conseguem ler depois de volta a resposta, porque às vezes marca, às vezes não. Enfim, eu faço o meu melhor, tento responder a todos o mais rápido possível mesmo e fazer um canal diferenciado, sem rixa política, sem rixa de nada, mas que seja um espaço em que a gente possa trocar ideias. Sim, eu tenho essa verve política que eu gosto muito, então sim, é um livro de caráter político, é uma distopia super legal, já vou falar, porque ela inclusive foi uma filósofa. E não torço o nariz pelo título, que eu já vou explicar, mas deixa eu só ir rápido com essas indicações, que é mais um aguarde que está por vir, que já era para ter vindo na semana passada, em tempo. Irei trazer Quando as Panteras Eram Negras, daí eu vou falar do tradutor, de quem escreveu. Não foi brasileiro. Trarei, já separei o que eu vou fazer para dar uma mescla, para também não ficar enfadonho para quem não gosta de livros com cunho político. Trarei este, na sequência, que daí eu não sei se vem este ou este, mas amanhã, já domingo à noite, espere pelo Bastiat a Lei, ou porque a escrita não funciona, enfim, tem todos os porquês daqui.
Daqui só vou deixar você escolhe, se vocês preferem que eu fale um pouco da Ayn Rand, que é a que eu vou apresentar agora no livro dela, este Liberdade e Prosperidade, que não é dela, é um estudo sobre ela, e este do Hayek, que é Livre Iniciativa, as contradições das teorias socialistas, que eu chamo de estudos individuais aquilo que eu estudo por conta própria, que não fazem parte da minha área, que para quem não sabe chegou depois, eu sou psicóloga. Então, economia não é uma área de atuação minha, mas eu gosto de saber coisas que eu não sei como leiga, então vou procurando, vou lendo. Enfim, que eu quase casei com este livro, e por que eu peguei este livro aqui, o As Cenas de um Futuro Socialista, que é uma distopia, não é que faz frente a esse, mas se aqui está sendo instaurado o regime comunista, aqui se vive em um já instaurado, e eu vou falar do personagem que chama Liberdade 5, 25, 21. É por números, lembra muito Nós do Zamiatti, tem já resenha aqui. Entre esse e esse eu vou falar, se você quer saber como é se formando este. Se você gostou muito do Nós, você irá gostar desse, a gente já vai começar a resenha que estou demorando muito. Então isso é o que está por vir, só estou na dúvida de qual desses, mas esse aqui já tem. O Bastiat Lei, Quando as Panteras Eram Negras, trarei. Este aqui já está mais de mês atrasado. Este aqui, a História do Olho, do George Bataille, foi a pedido de um amigo inscrito, Gabriel. Já li, já fiz todas as minhas anotações, e aqui não tem nada de política, é totalmente psicanalítica a interpretação. Livraço. Para quem gosta de não ficção, Quando os Skates Forem de Graça, Adeus Stalin, e aí de novo eu mesclando com a psicologia, com a psicanálise, Laranja Mecânica, que isso aqui é um lido há muito tempo, que eu fiz a releitura para poder trazer para o Lucas também. Pro Dia dos Namorados não sei, mas eu prometi para Margarete aqui do canal que traria mais aventura, mais romance, que eu também gosto. Talvez eu traga, se eu conseguir terminar de ler, que eu não prometo, eu ia falar Crepúsculo, mas não é Crepúsculo, chama... A gente não sei onde está. É a versão do Edward do Crepúsculo, da primeira da saga dele com a Bella. Tô gostando, é uma pegada bem diferente dessas mais densas, mas eu gosto também. Então é isso. Bom, bora, já me alonguei 7 minutos. Cântico, que livraço. Então vamos lá por partes. Vídeo editorial, esse meu livro é de 2019 e estava. Eu falei, gente, por que eu comprei e ainda não li? Que é a parte do... Como é importante a gente ter livros ainda não lidos. E como eu tô muito, nem vou mentir pra vocês, gente, nessa verve aqui totalmente política, porque, como eu disse, é um tema que eu gosto muito e já estamos em junho, né? Haverão eleições, então eu acho muito importante, sim, a gente conversar e usar a literatura para isso. A literatura tá aí para nos mostrar, pra gente pensar, para refletir, enfim... Não iria desperdiçar a oportunidade de ter aberto um canal para poder falar das coisas que eu gosto. Pois bem, vídeo editorial 2019, segunda edição, estava por aí. Da Ayn Rand, eu já tinha lido A Revolta de Atlas, só que eu não vou me atrever a pegar, que está tudo caindo lá atrás. E não sei porque eu não incluí na listinha de... É porque ela não é ex-comunista, ela sempre teve uma filosofia voltada ao objetivismo, que preza muito pelo direito, pela individualização, principalmente por isso. Bom, quem foi Ayn Rand? Ela nasceu na Rússia, vou aqui para vocês, em São Petersburgo, em 1905. Então ela foi educada lá na Rússia e depois emigrou para os Estados Unidos em 1926. Morreu em Nova York em 1982. Pois bem, então ela foi uma autora extremamente divulgada lá nos Estados Unidos. A Revolta do Atlas, Cântico veio antes, foi o primeiro. Eu ainda não tenho o segundo, mas não é que é a continuação, tá, gente? Mas o segundo é... Gente... A Nascente. O segundo chama A Nascente. Então, esse aqui ela escreveu em 1926 mesmo. A Nascente em 43 e a Revolta de Atlas em 1957. É um calhamaço, mas vale super a pena. Meio que ela já, em 57, sabe quando... Nossa, que livraço, que livraço. Tá toda a teoria incorporada numa narrativa, embora grande, né, extensa,
que flui muito gostoso e que tem começo, meio e fim. Então quem gosta desses todos e fala, não vou encarar a Revolta de Atlas, olha, que livraço. Não sei quando irei trazer aquela resenha, porque eu gostei muito ali eu ganhei de presente no fim, em setembro de 20, e li por aquela época, pouco tempo depois. Eu estava com outra cabeça, então preciso de fato reler minimamente meus grifos. Pois bem, e aí vem o Cântico em 26, como eu disse. Pois bem, aqui vale sim uma coisa, que eu até pus aqui, esse aqui azul. É um livro curto, ele começa na página 41, ele é dividido por alguns capítulos, super flui, a diagramação é ótima, e termina na página 127. Então você tem da página 41 a 127. A história mesmo é só isso. Só que aqui é extremamente riquíssimo essas 40 páginas. Eu só aqui, né, se eu puder dar um adendo, teria deixado para o final. Então, assim, porque na hora que eu estava lendo, ele é formado em filosofia e é mestrando em filosofia, o tradutor da obra. Então ele faz uma análise muito boa, tanto que o sumário está com uma apresentação, não é nem análise, nem prefácio, é com uma apresentação. E ele numerou, vou até ler, né, para não incorrer no erro feio, igual eu não fiz com o Antônio. Aqui o nome dele para que eu separei, que é o graduado e mestrando em filosofia pela USP, professor de filosofia das redes públicas e privadas da de São Paulo, colaborador de revista de divulgação de filosofia e também trabalha com a tradução de textos filosóficos, André Assi Barreto. Então ele escreveu até a página 33, ele fez uma análise, não vou dizer sucinta, nem só uma pincelada, mas ele dá uma boa explanação, mas pode conter sim algum tipo de spoiler. Eu não gosto, quando eu senti para onde ele estava indo, eu falei, nossa, isso aqui é muito rico, mas eu lerei depois. Então eu já, e aí tem uma página dela, que é o prefácio dela mesmo, da Ayn Rand, ela diz, essa história foi escrita em 1937. E é uma pagininha só. E aí que, abril de 46. Acho que eu falei 36 no início, perdão. A maior culpa das pessoas hoje em dia é aceitarem o coletivismo por negligência moral. Pessoas que buscam proteção da necessidade de tomar partido ao recusarem admitir para elas próprias a natureza daquilo que estão aceitando. Pessoas que apoiam planos projetados especificamente para atingir a servidão e se escondem por trás da falsa afirmação de que são amantes da liberdade, sem dar qualquer significado concreto à palavra. Pessoas que creem que o conteúdo das ideias não precisa ser averiguado, que princípios não precisam ser definidos e que fatos podem ser eliminados simplesmente fechando os olhos. Essas pessoas esperam ver-se no mundo de ruínas sangrentas e de campos de concentração escapar da responsabilidade moral, lamuriando. Mas eu não quis dizer isso. É papum a escrita dela, tá? Eu gosto muito. Enfim, sobre o livro. Então aqui esse foi o prefácio, e aí você já é jogado no capítulo 1. E termina, e daí você vai lendo a história. Que época também, né, que surgiram muito essas distopias, enfim, como eu disse, no paralelo com quem se interessou pelo cenário de um futuro socialista, não quero misturar, aqui a gente já tem um regime instaurado, então olha como flui o texto. Só vou ler para dar o tom da escrita, depois eu acho que vou dar spoiler para quem já leu este livro, quem não eu aviso, então fique tranquilo. Quem está narrando é o personagem que chama, deixa eu falar direitinho o número dele, aqui é tudo com vários números. Ele chama Igualdade 7, tracinho 2521. Ele é o Igualdade 7, tracinho 2521. Todo mundo aqui tem um nominho, tipo igualdade, fraternidade, esperança, e um numerinho. E eu já vou começar aqui, até aqui só a explicação do cântico, por que chama cântico. Mas quem narra então é o Igualdade. É que, gente, eu detesto quando é com número, então eu vou 7, 25, 21. Esse é o nome dele. Não é spoiler nenhum, só vou dar o tom aqui do primeiro parágrafo. É um pecado escrever isto. É um pecado pensar usando palavras que mais ninguém usa e colocá-las num papel que mais ninguém verá. É sórdido e malévolo. É como se falássemos sozinhos para nenhum outro ouvido, exceto o nosso.
E bem sabemos que não existe transgressão mais grave do que fazer ou pensar algo por si só. Nós violamos leis. As leis dizem que os homens não podem escrever, exceto se o Conselho de Vocações solicitar que o façam, que sejamos perdoados. Exclamação. Vou continuar, tá? Pra você sentir o tom. Mas este não é o único pecado que recai sobre nós. Cometemos um crime ainda maior, e para este crime não há nome. Não sabemos qual tipo de punição nos aguarda caso sejamos descobertos, pois tal crime não faz parte da memória humana e não existem leis que o prevejam. Está escuro aqui, a chama da vela permanece viva no ar. Nada se move neste túnel, exceto nossa mão sobre o papel. Estamos sozinhos aqui, embaixo da terra. Essa é uma palavra assustadora, sozinho, ponto. Esse é o tom, vai assim, tem uma coisa estranha, porque ele está falando nós. Então, aí a gente volta ao título, e esta capa que faz todo sentido, não é desenho, quando você termina a leitura. Porque eu confesso que não tinha dado nada pela capa mesmo. Enfim, aqui, gente, não existe o termo eu, não pode existir o termo eu, pessoa. Então, ele tem que se referir, o Liberdade 7, 25, 21, no nós. Mas todo mundo é nós, tudo é nós. Afinal, a gente está num regime, não esqueçam, comunista. Então, para que você vai ter sua individualidade se tudo é de todos? Guarde isso. Cântico, aqui, da onde que daí o tradutor tirou essa explicação do título? Segundo a própria autora, ia chamar Ego, este livro, que talvez teria chamado minha atenção muitos anos antes. Mas também que bom que não foi feito, porque tem um grande tcharam no decorrer do livro. E por que ego? Em psicanálise, e aqui ela estava bem no auge, vendo florescer também até a teoria psicanalística, mas de qualquer modo ela já era uma filósofa, já estudava sobre o eu, sobre o nós, essas coisas todas. E ela queria fazer uma ode ao eu, uma ode ao individualismo. Então, para mim, este livrinho, com todo respeito, porque ele saiu como um panfleto lá no início dos anos 40, para uma gráfica que aceitou publicá-lo, ele não seria divulgado, ele foi de certo modo recusado, porque estava essa onda do vermelha, como ela chama, chegando na América e sendo aceita em algumas camadas de alguns intelectuais. Pois bem, a gente tem então uma ode ao eu, ego eu enquanto pessoa. As pessoas no vulgo usam o ego como sinônimo, muitas vezes errôneo, de uma pessoa egoísta, de uma pessoa egoísta no sentido master da individualidade, de não pensar no próximo. Não é isso. O ego, como também Freud postulou, é sinônimo de eu, né? Eu pessoa, eu Samantha. Pois bem, como ele não tem esse conhecimento, como não há a primeira pessoa do singular, só há a terceira pessoa do plural, a gente tem, a segunda pessoa, porque eu vi, gente, só aqui um parênteses, né, eu não faço edição. Gente, essa molecada de TikTok tá tão demais, que o repórter perguntou qual é a segunda pessoa do plural. Eu parei, eu, tu, ele, pessoa. Eu, tu, ele, nós, vós. Essa coisa em nós, vós, eles. Beleza, vós. A pessoa, nem sei. Pergunta pra um monte de adolescente. É por isso que ninguém tá entendendo nada. É por isso que se comunica com carinho. Gente, me deu uma raiva aquilo. Enfim, aqui então só tem o nós. E todo mundo é nós. Então, tem uma peculiaridade, e aí também aqui o tradutor foi feliz nessa tradução, de traduzir pra gente do modo como ele de fato fala, que no começo causa um pouco de estranheza, porque a gente tá acostumado com nós, cadê as outras pessoas? Mas o nós é só ele mesmo. Nós isso, nós aquilo, mas não dá confusão nenhuma. É só uma estranheza que logo se acostuma e entende. E aí, bom, beleza. Ele é diferenciado, ele já nasceu diferenciado, em que sentido? Fisicamente falando. Então ele é mais alto que os outros, ele é mais ou menos assim, que foge do padrão da maioria. Então ele já não é nada bem visto
pelos que mandam no sistema, por assim dizer. Ele não é bem visto porque ele sobressalta, sabe aquela coisa assim, sei lá, nós somos aqui brasileiros. Brasileiro também a gente não tem muito uma cara pela nossa descendência, mas sabe aquele estereótipo de todo mundo ser mais ou menos igualzinho e tal? Não, então aqui ele enfatiza, por exemplo, a altura dele é 1,82, 1,85, alguma coisa assim. Se a média é 1,70, 1,75, ele destoa nesse sentido. E aqui, logo esse trechinho que eu li, aí você vai falar, pô, mas como assim ele tá no escuro? Pois bem, ele é inteligentíssimo. Ele é inteligentíssimo, mas ele já nasceu assim. Lembra muito também Admirável Mundo Novo. Então, essa foi uma geração de grandes autores que escreveram excelentes distopias, porque era o que rondava, né? Essa ameaça nazi-comunista como um todo. Tá aqui também nessa apresentação, que leia no final e releia e grife, porque ela é sensacional. Mas, pois bem, voltando aqui. Então você nasce, você não sabe quem é sua mãe, seu pai, tem... Enfim, deixa eu só estar aqui para dar o gostinho do interesse depois para eu poder falar mais livremente, sem medo de estragar a experiência de ninguém. Pois bem, então ele nasce, aí você até X anos, você já é do Estado, e você até X anos vai para a escola para aprender o que o Estado quer que você aprenda, que é o basicão. Depois é escolhido quem vai fazer o quê? O Estado vai escolher qual vai ser a sua função, onde que melhor você vai poder servir à sociedade. Pois bem, dos tanto aos tanto, tem que fazer isso, e não se esqueça, ela estava escrevendo há um século atrás praticamente. Com 40 anos aqui o indivíduo já é aposentado, com 45 é tipo um ancião, mas por quê? Porque você dedicou sua vida toda ao Estado. O que você fez? Estudou até X idade e depois foi encaminhado para X, aspas, departamento, como ele estava falando aqui no começo. E aqui é muito interessante porque ele é muito inteligente, ele tem os questionamentos que não sabe como, por quê? Porque livros não existem, porque é só nós, porque você não pode pensar por você mesmo, então você não pode gostar de outra pessoa, então você não pode escolher seus amigos, você não pode escolher seu parceiro, seu namorado, seu parceiro de vida, não, tem também a idade, vamos colocar assim, as meninas depois dos 18, os meninos depois dos 20, tem lá um dia X que é o dia do coito, por assim dizer, tem outro nome aqui dentro, mas é o dia do coito, copulam, não gosta, fala com um nojo terrível, até não é dado muita ênfase a isso, mas é só para explicar como as crianças nascem, diferente do Admirável Mundo Novo, que nascem, eu ia falar in vitro, mas seria mais um sentido biologicamente já não tem a necessidade de relação sexual para o filho nascer, lá por prazer, mas fica para um outro momento para não causar confusão. Pois bem, e aí, depois da idade X, o governo faz tipo um chapéu seletor, me veio essa imagem de Harry Potter na cabeça, em que todo mundo vai feliz para ver para que lugar que você vai ser designado. E aí tem o dos eruditos, que é onde ele queria ir, porque só os eruditos têm acesso a alguns tipos de livros, mas é uma camada muito pouca. E fica meio que claro pra gente estar lendo que esses eruditos são escolhidos do próprio governo para ninguém ter acesso àquilo. O resto vão ser as camponesas, os varredores de rua. E você tem que saudar feliz o governo, tipo, que bom, então vou servir a meus irmãos, então tudo meus irmãos, tudo a nós. Enfim. Pois bem, e aí, aqui ó, tem aqui, né, ele conta nesse dia, porque é tudo muito rápido, né, é o Conselho das Vocações, então assim, veio na primeira primavera, ele conta assim, porque você vai contar como, então ele explica como as coisas funcionam, como que tem se o relógio solar ali, como funciona. Então assim, o Conselho de Vocações veio no primeiro dia da primavera e os homens sentaram-se no grande salão, e nós que tínhamos 15 anos, bem como todos os professores, nos dirigimos ao grande salão. O Conselho de Vocações sentou-se no estrado mais alto e tinha 2 palavras para dizer a cada estudante. Eles chamavam os estudantes por seus nomes e quando os mesmos paravam diante deles, uns após os outros, o conselho dizia carpinteiro, ou médico, ou cozinheiro. Então cada estudante erguia o braço direito e dizia que a vontade de nossos irmãos seja feita. Imagina que a vontade de nossos irmãos seja feita. O cara mó inteligente, querendo... Pois bem,
Se o conselho disse carpinteiro ou cozinheiro, os estudantes a que essas profissões foram atribuídas vão ao trabalho e não estudam mais. Porém, se o conselho disse líder, então esses estudantes vão para o lar dos líderes, que é a maior casa da cidade. Lá existem 3 possibilidades. Lá eles estudam por muitos anos para se tornarem candidatos e serem eleitos para o Conselho Municipal, Conselho Estadual ou Conselho Mundial, numa eleição livre e geral com a participação de todos os homens. Mas nós é ele falando sozinho, tá? O Liberdades 25, 21. Mas nós não queríamos ser um líder, mesmo sendo uma grande honra. Queríamos ser um erudito, ou seja, ele não queria ser um político, ele queria ser um erudito. Ponto, é isso. Aguardamos pela nossa vez no grande salão e então ouvimos o Conselho de Vocações chamar nosso nome. Igualdade 7, 25, 21. Andamos até os estrados, nossas pernas não tremeram. E então olhamos para o conselho. Haviam 5 membros, 3 do sexo masculino e 2 do feminino. Seus cabelos eram brancos e suas faces marcadas como argila no leito de um rio seco. É ainda metaforado, é bem bonito a escrita. Pareciam mais velhos que o mármore do templo do Conselho Mundial. Sentavam-se diante de nós e não se moviam. Não víamos sequer um respiro capaz de mover suas togas brancas. Mas sabíamos que estavam vivos, pois o dedo do mais velho se ergueu, apontou para nós e depois abaixou novamente. Essa fora a única coisa que se moveu, pois nem mesmo o lábio do mais velho se moveu quando ele disse: varredor de ruas. Vou continuar aqui para dar o tom. Continuando. Sentimos as cordas do pescoço apertarem-se conforme erguimos a cabeça para olhar nos rostos do conselho e estávamos felizes. Sabíamos que éramos culpados, mas agora tínhamos uma forma de reparação. Aceitaríamos nosso mandato de vida e trabalharíamos para nossos irmãos, prazerosa e voluntariosamente. Então apagaremos o pecado cometido contra eles, do qual eles não tinham conhecimento, mas nós tínhamos. Aqui eu vou deixar para o spoiler. Estávamos felizes e orgulhosos de nós mesmos e também da vitória sobre nós mesmos. Erguemos nosso braço direito e dissemos, e nossa voz era mais nítida e firme no salão naquele dia, que a vontade de nossos irmãos seja feita. Pois bem, ele também, aspas, se apaixona, não tem este número, pela Esperança 53000, alguma coisa assim, que é uma camponesa. Só que não pode, ele percebe que não pode fazer distinção. E ele tem um amiguinho lá também, não, acho que ela é, enfim, que faz vista grossa. Quando ele começa, no primeiro tom que eu dei falando do túnel, ele meio que cavou um túnel, foi esperto, pegou umas velas para poder desenvolver uma coisa muito legal. Mas aqui ele tem que se resignar e aceitar o fato de que vai ser um varredor de ruas. E aí tem rua tal a tal para varrer e é isso até os seus 40 e poucos anos, depois vai também pro lado dos idosos. Acabou. Se você está interessado em saber como essa história termina, se tem um desfecho, eu já digo que tem, nossa, você fica feliz. Porque diferente, só aqui a comparação, se você viu a resenha e tal, ou se interessou por isso, diferente deste, que vai ficando de mal a pior, porque o sistema está sendo implantado, e aí você vai vendo o regime socialista acabando com a vida das pessoas, aqui a gente já tem este regime implantado, mas a gente tem uma esperança. Então a Ayn Rand, ela foi muito feliz em deixar como se ainda uma luz de esperança. E essa luz, para quem não leu, é fundamental aqui na leitura. Então tem uma luz esperançosa, passa uma mensagem de dá para quebrar este sistema que não funciona e as pessoas serem felizes e as pessoas terem sua individualidade de volta. Pois bem, dito isso, para você que quer ler este livro, não perca tempo. Muito interessante, muito fluido e com muita coisa. Então não se engane que só isso de página. Gente, às vezes quando a história é boa não precisa ter muita página também não. Então tá aqui a minha indicação. Para você que não tem interesse, que já me disse que não gosta muito da verve política, ou não quer ler este, enfim, vou continuar porque agora eu preciso dar os spoilers, que eu já peguei esse o tom do canal mesmo, não vou conseguir não. Só antes, uma coisa que eu vou ler aqui, um trechinho que eu separei, lembrei que estava aqui em rosa. Para você que quer, para você que não quer ler o livro, não é spoiler nem nada, mas olha só aqui um trechinho que também vai neste tom, né? Não é apropriado cantar sem
razão, exceto nos encontros sociais. Porque quando ele se descobre apaixonado, sabe aquele sentimento de amorzinho, de tô vendo passarinho verde, tô feliz? Não pode, as outras pessoas não podem ver uma exacerbação de felicidade. Você não pode ser feliz. É isso, você não pode ser feliz. Porque daí tudo é perguntado, você está feliz por quê? Se a sua vida é só isso, é só servir ao Estado e tem justificativa para ser feliz, né? Você não pode sair da reta. Acontecem umas coisas horrorosas aqui, não vou dizer que é um esboço de outro livro nenhum, mas também de novo vou falar que não seria surpresa para mim, Orwell, que escreveu em 48, 49, ter tido lido este aqui também, né? Enfim. Bom, aí aqui, né? Só esse trechinho aqui para vocês entenderem. Aí perguntaram, estamos felizes? Estamos, ele tá sozinho falando, de novo. Então você vai ter que se acostumar com essa conjugação no plural para uma pessoa só. É estranho, mas tá aqui uma gênia, né? Enfim. Estamos cantando porque estamos felizes. Respondemos a um dos membros do conselho do lar que nos repreendeu, porque a galera também dorme, todo mundo junto, no mesmo horário, aquela coisa, né? Socialismo, todo mundo vai dormir junto, comer uma roupa na mesma hora, então tem a galera desse conselho do lar, que fica mais ou menos umas 100 camas. É claro que vocês estão felizes, responderam. De que outra forma os homens podem estar quando vivem para os seus irmãos? Ou seja, a explicação, menuzinho, a explicação da sua felicidade é que daí você está cantando porque, né, você serve teus irmãos, você é da comunidade, os camaradas, companheiros, enfim, você não vai ser feliz por quê? E agora, sentados aqui em nosso túnel, é ele sozinho, tá? Que tá no túnel. Eu tô avisando que no começo foi difícil. Eu li ele e falei, mas quem que tá com ele? Porque é muito estranho, né? A gente tá acostumado a conjugar no singular e no plural. Aqui não existe singularidade. Como eu disse, é uma ode ao eu este livro, mas esse eu demorar para acontecer. Pois bem, e agora, sentados aqui em nosso túnel, refletimos sobre essas palavras. É proibido não estar feliz, porque, conforme nos foi explicado, os homens são livres e a terra pertence a eles. Todas as coisas da terra pertencem a todos os homens e a vontade de todos os homens é boa para todo mundo. Portanto, todos os homens devem ser felizes. Enfim, é isso. É que parece até meio infantil, né? É isso, enfim. E aqui ele já está com seus 20 e poucos anos. Pois bem, para quem quer ler o livro, parou aqui, que agora vai ter spoiler mesmo. Eu quero que esse vídeo fique curto. E já tem meia hora. Pois bem, vamos lá. Ele gosta, com spoiler agora, tá? Por tua conta e risco. Ele gosta da Esperança, que não é Esperança o nome dela. É que são vários nominhos assim, vários. Então, deixa eu começar do começo. No começo ele tá embaixo desse... Eu não funciono lendo, né? Vocês já repararam, enfim. No começo ele cavou esse túnel, encontrou esse túnel e começou a pegar umas velas. E é muito triste tudo que ele passa. Bom, então vamos lá, meio já resumo também para quem quer. Ele pega essas velas, ele pega umas caixas, ele começa a observar e através da observação mesmo, ele vai... Ele descobre, aspas, ele descobre a luz, a eletricidade. E olha que simbólico, a luz. E eu não estou só falando da energia, da luz, energia elétrica, a luz. Aquilo que você coloca a luz sob. Então tem muita metáfora, não só no modo como ela escreve, mas o que subjaz. Então, assim, é um livro não denso de pesado, mas assim, é graúdo. Você sai que você fala assim, nossa, que livraço que eu li. Pois bem, e aí ele descobre, aí ele monta lá numa caixinha, sabe quando passa o filetezinho de cobre, não sei o que, ele dá uma explicação bem rasa, assim, do tipo, nossa, então as pessoas não vão mais precisar ficar usando vela, porque tem um número X de velas também, não é para gastar toda a vela que tem, ninguém pode se ver, não tem espelho, por que você vai se ver? Nós, então não tem necessidade do eu. E aí ele pensa, gente, que descoberta fantástica. Só que isso é proibido, que é o que ele deixa lá no primeiro parágrafo que eu li do livro. Só que isso é proibido, eu não podia estar fazendo isso, ainda nem me escolheram para onde que eu vou. Só que com certeza, você já imagina, pô, sacaram que esse menino tinha muita visão e que perigo a gente deixar ele ser um erudito. Vamos dar livro na mão de alguém que
está pensando por si só, vamos pôr aspas na pior da profissão, no sentido de que não vai ter acesso a nada, você vai só varrer rua, não vai ter o que pensar. Pois bem, e aí ele monta essa caixinha com o maior coração ingênuo, por isso que eu até ri agora, no sentido assim, é tão ingênuo esse pensamento, ele percebe que tem alguma coisa que não casa, mas assim, nunca viu nada de diferente. Tem a tal da floresta, tem uma floresta que ninguém ousa atravessar, sempre tem, né? Tipo, não passa por lá, é proibido de lá, não sei o que, ninguém volta de lá. Não pode se relacionar, não pode ver outro irmão diferente, assim, você não pode ter uma afinidade por um amigo mais do que por outro, não, é todo mundo ali, baseada, socialismo é isso, baseada, não tem diferença, não dá pra você ter a sua individualidade, enfim, atendo-se aqui ao livro. E aí ele vai todo feliz, aí vai ter uma super reunião, aí teve essa daí, que cada um vai você vai varrer, tá uma menina que ele gosta, que acho que é Esperança 5, 3 mil, alguma coisa assim. Ela vai ser das camponesas, sei lá, pegar água não sei aonde, enfim, e ele vai varrendo até o X lugar que dá pra ele encontrar com ela. E ela também, você percebe que ela também começa a gostar dele, mas um não pode gostar do outro. Você não pode ter. Mas a gente começa a perceber que ele começa a ficar com ciúmes quando ele pensa, nossa, vai ter lá o encontro lá do coito, por assim dizer. E, meu Deus, ela vai se deitar com outro homem, né? E nós, e ele, igualdade. Enfim, ele dá um nominho mó carinhosinho pra ela, acho que excelência, alguma coisa assim, péssima com nomes. E ele, nos pensamentos dele, a chama assim, que é um modo de diferenciá-la das demais e sem chamar de número. Então, assim, sem nem saber como, porque isso é muito inato do ser humano, tem o eu, isso é básico da psicologia, enfim. Tem este eu que a pessoa vai, enfim, ele dá esse nominho pra ela, eles têm alguns, não encontros escondidos, encontro aberto mesmo, ele vai lá na cerquinha, pede uma água no dia quente, aí assim ela encosta nele, sabe quando você já sente assim, aquela sensação de tô apaixonado, enfim, ela também, mas meio que morre por aí, e aí ele pensa, bom, tudo que eu tô fazendo eu sei que tá errado, não só essa questão, mas a questão da eletricidade, da luz. Mas eu vou levar para eles, quem sabe eles até me dão uma vaguinha como, tipo, ouvinte. Nem preciso ser escalada, eu posso continuar varrendo com o mas eu queria participar. Olha isso, olha que dó. Você tolir assim uma pessoa da vontade própria dela, né? Pois bem, aí você tem ele todo feliz, ele pega essa caixinha, vai levar, tipo, nossa, ainda não pensaram isso, mas não é afrontando, não é tipo, como assim, aqueles lá não pensaram isso, é tipo, olha que legal, vamos iluminar as cidades, vamos iluminar todos os nossos irmãos, vai poder ter luz e tal, com a maior boa vontade. E aí, como todo sistema comunista, socialista, assim, ninguém gostou. E aí você vai com a gente que já sabe que isso não dá certo, você vai olhando e vai falando assim, meu Deus do céu, não faz isso, se você sair com vida vai ser muito. E ele vai todo feliz, mostrando, olha aqui, quem disse? Primeiro fica a pergunta, quem disse que eles já não sabiam? Quem disse que ia dar a vela, te deixar ali na pobreza, ó, fique feliz que você tá aí com 2, 3 velas, é isso aí, ó, o Estado a gente tá te dando, tá reclamando o quê? Ainda que tem, né? Pra que você quer ter 2 velas se pode ter só uma? Pra que não dá eletricidade pra todo mundo? Enfim, é de partir o coração. Ele relatando como ele apanha, a surra que ele leva, é assim, que você fala assim, não é possível, mas assim, a gente sabe que é possível, né? Assim, ela saiu da Rússia e foi para os Estados Unidos. Vai ter gente que vai depois encher o saco no WhatsApp, falando, fala muito de livro nessa tópica. Então me mostra alguém que fugiu dos Estados Unidos e foi para a Rússia. Se você me mostrar um autor, um livro, eu juro que eu leio e faço resenha, gente. Mas todo mundo sai do regime, foge de Stalin, para ir para os Estados Unidos, então, sim, né? Pois bem, ele leva aquela coça e ainda assim o sistema não quebra ele pensa, nossa, é que foi errado, tá, mas pelo menos eu já dei lá a ideia, tá tudo bem, tá tudo certo. Enfim, ele meio que percebe que as coisas não vão andar muito bem, não tem muita guarda, ele espera um dia X para fugir para essas matas onde ninguém volta, na floresta onde ninguém vai e tal. E aí você fala, é melhor fugir, porque você vai ficar aí, você vai morrer mesmo, né? Não vai mais poder varrer rua, pode ainda comprometer a mocinha. E ele foge. Só que ele é inteligente, né? Quem é inteligente se vira em qualquer canto. É aquele clássico, tire tudo de uma pessoa, mas se ela é inteligente, ela vai se levantar de um jeito ou de outro.
Enfim, e ele foge lá pra mata, pra floresta, vai adentrando, aí ele sabe como fazer o fogo, ele sabe como... Ele fugiu com a caixinha dele ainda. Fugiu com a caixinha dele, com a eletricidade, e começou a ir. Aí ele descobriu como caçar, vamos colocar assim, então ele mata lá um passarinho, cozinha, porque ele precisa se alimentar. As pessoas não voltavam, porque as pessoas eram uns nabos. Quem tentou ir pra lá e não sabia nada disso morreu. E ele foi indo. E tinha um mundo anterior a este. Pois bem, ele vai indo, ele fica feliz. Você sorri quando você lê esse livro, porque ele fica feliz do tipo, nossa, daí me peguei dormindo, o sol já nasceu, tô aqui deitado. Ah, nossa, mas eu posso dormir mais? Pode, filho, você pode dormir até o que você quiser. Mas, quando todo mundo tem que levantar X horas e fazer X coisas, você... Posso? Você nem sabe se enquadrar naquilo. E aí ele vai sentindo outros toques, né? Da floresta, das matas, enfim, vendo outros animais, comendo outras coisas, porque também não é aquela lavagem que o Estado propicia. É assim, nossa, então que carne gostosa. Eu sou pró-animais, é óbvio que sim, sou vegetariana, já sabem, mas assim, aqui ele é a sobrevivência. Então, remonta também aos primórdios do homem de Neandertal, eu diria, na verdade um pouco mais, né? Por aí, pedra polida, que está redescobrindo. E aí ele tá caçando e tá se virando. Um belo dia quem aparece é a Excelência, que também deu um nominho pra ele. Que agora, então, eu marquei, eu já nem lembro porque que eu fiz a marcação, mas era pra falar pra vocês, porque eu mesmo vou lendo. Enfim. Aí a gente tem ela, que também foge e acaba que encontra com ele. E não é nada fora, não é tipo, não, mas que impossível, não. Tanto que ele fica meio assim, ela fica meio assim, são eles, nossa, que bacana. E aí ela faz, acho que um discursinho bem bonitinho, acho que foi isso que eu separei. Não, acho que eu separei o dele lá pedindo para ser o mais humilde dos servos, quando ele foi mostrar que tinha descoberto a eletricidade, enfim. E aí não quiseram. Aí ela corre para lá, e aí eles se beijam pela primeira... Não é que sai correndo e se beijam, porque eles também nem sabem o que é isso, como é, enfim, mas sabe aquela coisa de falar mais alto, assim, um amorzinho? E aí eles vão indo, tipo, vão sobrevivendo, ele vai montando as coisas e ele quer se afastar, quanto mais eles não têm noção nenhuma, norte nenhum. E um belo dia eles encontram tipo uma casinha, uma cabaninha no meio do mato, que dá aquele ar bem interiorano, não tem uma localização específica onde a história se passa, mas na minha cabeça vai aquelas séries ou filmes americanos, tem aquela casinha no meio do mato, do nada, que, sei lá, ninguém visita há muito tempo. Me veio essa impressão. E aí eles encontram essa casa, e aí qual é o espanto, qual não é o espanto dele, conversando com ela, do tipo, nossa, tem um quarto aqui com só 2 camas. Nossa, mas poucas pessoas dormiam então, porque tá acostumado com o coletivo, com todo mundo. Baseada, você não pode ter um quarto só seu, imagina. E aí, nossa, um quarto, vou ver como que eu posso arrumar aqui. Ele acha, sei lá, a caixa de luz, vou ver como que eu posso arrumar. E aí ele acha, pro deleite dele e nosso, enquanto leitores, uma biblioteca. E dá para entender, sim, que a casa está fechada há muito tempo, cheia de pó, enfim, as coisas ficaram, que deve ser antes de ter se instaurado este período socialista. Então, o que foi antes ficou, deixou a floresta, faz sei lá, um diâmetro seguro para deixar as pessoas para cá, né? Enfim. E aí, só que aí eles foram indo e foram. E aí, quando ele acha aqueles monte de livros, ele fica feliz, porque os livros dos eruditos também eram diferentes, quando ele conseguia dar uma passada de olho, assim, ver, por assim dizer. E aí ele vê, assim, uma biblioteca, ele fala, nossa, os livros não são então à mão, né, porque, enfim, os livros não são à mão, aí ele pega e ele começa a ler. Ele começa a ler, você vai falar como ele começa a ler? Começa lendo, começa lendo, porque bem ou mal teve a escola, no sentido, poucas palavras, então ele não sabe o significado de tudo, mas é igual quando você está aprendendo outro idioma, você meio que dá a entender que é isso. E ele deita com ela, abraça os dois, tipo, nossa, tem então isso, tem torneira, né? Não tem que esperar a água vir não sei da onde, só esse tipo de coisa. E aí ele fica feliz, ele passa noites e noites, aí dá uns saltos temporais, que ele passa noites e noites lendo,
com aquele saber, com aquela luz toda, ele tem a luzinha dele, ela também vai ajudando, ela não é nenhuma naba, os dois vão se ajudando, e os dois vão lembrando dos amigos que tinham, que eles gostavam um pouco mais, torcendo para que saiam lá e descubram esta maravilha, este novo mundo. E aí, aqui também no livro, antes disso tudo, quando eles são pequenos, teve os poucos que tentaram se rebelar contra o sistema, enfim, fazer algum tipo de revolução, foram queimados vivos, enfim, show de horror. Pra já botar medo, tipo, ó, não pense, não fique feliz, não nada, porque é o que acontece. E quando ele era criança, ele viu um desses, que olhou bem nos olhos dele, que também é isso, fica na dúvida, será que é esse? Ou será que ele é esse, ou será que o outro meio que passou esta missão a ele? Porque ele nunca esqueceu, ele detalha isso bem, essa cena. E aí ele começa a montar, ver como que ele pode fazer um sistema de eletricidade, como pode construir outras casas, ele já começa a imaginar todo mundo com a sua casa, com a sua individualidade e tal. E aí, para acabar mesmo, que você fala assim, que bom, eu separei, eu dobrei. Ó, aí ele coloca. Eu queria ler da parte da luz, mas enfim, já ficou longo o vídeo e eu já nem sei mais onde que tá. E aí cada um se deu um nominho, ele chama ela. Ah, isso é bem interessante aqui nessa. Ele chama ela de Gaia. Ele tá lendo um livro, chama de, e ele acho que se auto-intitula, agora eu não vou achar, Prometeu. Então, assim, ele já começa a ler mitologia, tudo, então assim, você vai ser, quer dizer, já nomeia. Quando a pessoa tem um nome, eu sou a Gaia, eu sou o Prometeu, eu sou a Samantha, eu sou, né? Eu sou. E aí tem todas uma gama de preferências, uma gama de adjetivos, de características, de qualidades, de defeitos, enfim. E isso que nos torna seres únicos, seres ímpares, né, por assim dizer. E aí ele começa a descobrir isso. Então aqui ele coloca aqui, ó, não sei se este pedaço de terra onde estou é o centro do universo ou um grão de poeira perdido na eternidade. Olha quanto livro ele já leu. Não sei e não me importo, pois sei que a felicidade é possível para mim na Terra, e minha felicidade não precisa de um alvo mais alto que ela própria para se realizar. A minha felicidade não é um meio para o fim, ela é o fim, é seu próprio objetivo, é seu próprio propósito. Ou seja, você pode ser feliz, né? Você não precisa viver uma vida de servidão, de escravidão, de a vida é isso mesmo, vamos vivendo e daí a gente morre e vamos se conformar com isso. Não, vamos ser felizes. Porque é gostoso ser feliz, porque é gostoso ter esta liberdade. É basicamente isso. E aqui, ó. Eu guardo meus tesouros, 2 pontos. Meu pensamento, minha vontade, minha liberdade. O maior de todos é a liberdade. Não devo nada a meus irmãos, tampouco cobrarei débito deles. O pessoal lá da onde ele fugiu. Não peço a ninguém que viva por mim, tampouco eu vivo por quaisquer outros. Não cobiço a alma de nenhum homem e tampouco minha alma pertence a eles para ser cobiçada. Não sou amigo ou inimigo de meus irmãos, mas cada um deles deverá me merecer, e para ganhar meu amor, meus irmãos devem fazer mais do que simplesmente nascer. Não concedo meu amor sem alguma razão para isso, tampouco a qualquer transeunte que deseje chamá-lo para si. Eu honro os homens com meu amor, mas a honra é algo que deve ser conquistado. Não é só porque, tipo, nascemos, ó, agora tem que chamar de irmão. Quem disse? Você não gosta, mas vai ter que gostar porque o sistema, porque falou o quê? E aí aqui ele começa a perceber que sim, ele pode selecionar, porque quando a gente é a gente também seleciona pessoas com quem a gente vai se relacionar amorosamente, afetivamente, convívio social, enfim. Mas quando você faz parte de um todo, de uma engrenagem, não tem direito a nada, né? Muito menos a sua liberdade. Escolherei meus amigos entre os homens, mas não serão escravos ou mestres. Pois é muito lindo. Aí o último, ele vai andando, aí aqui no fim ele já abriu bastante, né, a mente, enfim. Aí a gente tem aqui, ó. Aí ele teve filho com ela também e ele termina assim, ó. Vou só por finzinho. Para que este dia chegue, eu lutarei também, meus filhos e amigos escolhidos, pela liberdade do homem, pelos seus direitos, pela sua vida, pela sua honra. E aqui, à frente dos portões do meu forte, cunharei na pedra a palavra que constitui minha referência e minha bandeira. A palavra que nunca morrerá, mesmo que morramos em batalha. A palavra que não pode morrer nesta terra, pois ela representa seu coração, seu sentido e sua glória. A palavra sagrada, ego.
que é o eu, que é o individualismo, que aqui foi escrita como cântico para dar este ar, o tradutor explica, de religioso, por isso que eu disse uma ode à própria pessoa, uma ode ao individualismo, não no sentido egoísta, como seria se fosse ego, mas no sentido de você ter sua liberdade, você pode ser livre para o que você quiser. Eu li numa noite, me veio muito uma frase do William Wallace, do Bruce, não era Bruce, gente, do ator que fez o Coração Valente, Mel Gibson. Lembrei bastante desse filme, que tem uma passagem que ele fala, né, eles podem tirar a nossa vida, mas nunca a nossa liberdade, algo assim, uma tradução bem rasa. E né, porque qual o sentido da vida se você não for livre? Você vai ser feliz para quê? Você vai querer ter o quê para quê? Se tudo é imputado e se você tem que ser como um robô assim, para todo mundo. Enfim, me veio muito este pensamento, né, de um escocês que estava lutando pela sua independência, e também me veio muito o pensamento, como teve na semana LGBT e tal, qual é a dificuldade, primeiro com a dificuldade de ser tão associado à leitura com o pessoal da esquerda, né? Eu já vejo isso, como se o pessoal de direita ou mais à direita não lesse porque é uma coisa dos intelectuais. E quem disse que eles são de esquerda? Ela era filósofa. Quem disse todos estudante de filosofia? O professor aqui da USP não ia se deparar, dar o trabalho de ler, enfim. Mas mais ainda, embora eu tenha, não é o foco aqui do vídeo, mas se o pessoal que se diz tão à esquerda, tão pró-comunista, tão socialista, quer ter o direito a ser LGBTQ, tá se isolando em grupos que sequer são aceitos pelo todo, se for ver bem. Aí eu penso, esse pessoal não sabe a história do Che Guevara, fica uma questão que parece que daí de fato não leram o que deveriam ter lido para poder embasar um pouco melhor seus fundamentos no sentido do que cada um acredita. De novo, não é uma rixa, e de novo vou ter que falar, não é quem não é comunista que é fascista, nazista, não são nem termos opostos, porque o regime em si geralmente é nazi-comunista, porque tanto o nazismo quanto o comunismo pregavam um regime totalitário, tirar a liberdade das pessoas, uma eugenia de certo modo. Então, mas eu fico me questionando, defendem tanto a individualidade, né? Defendem, né, os outros, né? Ou quem está querendo imputar, eu sou boy sei lá que, girl não sei das onde. Tá, então isso é individual. Mas esse individual combina com um pensamento mais à esquerda? Para mim falta esse tipo de debate. Pronto, não é pronto, falei, é pronto, é nesse sentido que eu trago, não no sentido de um embate, mas eu penso e acredito que sim, são livros como esse da literatura, como uma história que não existe esse personagem na vida real, que você pode se confrontar com o pensamento. Então, acredito que sim, é um livro para que você que é de direita tenha mais embasamentos ainda, e para quem é de esquerda, que reflita, que pense, porque, como ela mesma também diz aqui no prefácio, não deixa de ser alertas, né? Do tipo, a gente tá avisando, a gente tá avisando, a gente tá avisando. E não é eu, Samantha, não. Tô empurrando para Ayn Rand, queria eu ter tido essa genialidade de ter escrito um livro desse. Mas enfim, tá aqui minha resenha, esse finalzinho cheio de spoiler, esse final e a ódio ao ser humano enquanto indivíduo que é único. Tá aí, gente. Recados dados, 53 minutos, falei bastante. E se você ficou aqui até agora e não se inscreveu, eu peço para que se inscreva. O YouTube andou desinscrevendo umas pessoas, então confira aí se você está inscrito. Se você achou legal esse vídeo, deixa um joinha, um like, qualquer coisa, uma carinha nos comentários para que ele rode e chegue a mais pessoas se você achou esse vídeo de algum modo relevante. Tá bem, gente? É isso. O Cão que Lê já foi dormir. Então vejo vocês amanhã, acredito que daí fica embasado, que daí eu posso jogar quem quer ler este ou leu este para este, ou posso fazer comparações, que este é para quem gosta de não ficção. Livro antigo também, do século XIX, tá? Que embasa muitas dessas coisas. Então é isso, boas leituras, se até o cão leu, não vai você ler? Pode cair, filho. Boas leituras, até o próximo vídeo aqui do canal, O Cão que Lê.